Olá, estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do projeto de lei que propõe regulamentar a profissão de terapeuta floral, ok? Então, vou compartilhar com vocês a minha tela, que fica mais fácil para a gente conversar. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Ah, Gostaria de primeiramente agradecer o convite da SP Flor para estar com vocês nesse evento. Agradecer a presença de todos vocês aqui e o envolvimento de vocês nesse momento tão importante de decisão, né, e de composição em relação a esse projeto que está tramitando para a regulamentação da nossa profissão de terapeutas florais. Então, vou contar para vocês quem sou eu. Eu sou enfermeira, trabalhei 34 anos na área da saúde. Tive a oportunidade de trabalhar na assistência, na gestão, também tive a oportunidade de participar da construção da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, no SUS, representando o município onde eu trabalho, onde eu resido, que é Campinas, representando a Secretaria Municipal de Saúde junto ao Ministério da Saúde, para compor, então, essa política nacional. Tem uma formação ampla em vários sistemas florais, né? Dentro da terapia floral, também tem formação em aromaterapia, sou mestre em Reiki, movimento vital expressivo, então, uma formação ampla de uns 30 anos aí dentro da terapia, das práticas integrativas e complementares. Sou educadora, palestrante, facilitadora da Healing Herbs, da formação em florais de Bach. Atuo há mais de 27 anos dentro das práticas integrativas, sou membro da SP-Flor, também participo do Núcleo Livre de Estudos e Pesquisas do Terra Brasilis, em Recife, e já fui associada à Associação Portuguesa de Terapia Floral. Então, esse, resumidamente, meu currículo, e estou aqui hoje para conversar com vocês a respeito do PL 11.005 de 2018, que trata sobre a regulamentação da profissão do terapeuta floral. Então, o objetivo hoje aqui com vocês dessa palestra é apresentar este PL em linhas gerais, reforçar com vocês a importância de vocês, todos nós, né, terapeutas florais, tomarmos conhecimento desse projeto de lei, apropriarmos deste conteúdo, trazer à baila as dúvidas, os questionamentos e tentar estimular todo mundo a participar nesse processo, então, de construção que do qual é o perfil, né, do terapeuta floral. E como considerações gerais, né, dentro de um contexto, falando um pouquinho da terapia floral ou do campo das essências florais, do campo da terapia floral, que esse nome é recente também, né, terapia floral, a OMS já cita as essências florais em 1956, dizendo que ela trata de questões voltadas ao bem-estar emocional e da saúde, corpo e mente. E, em 1983, através de um grande trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Dr. Forbes, a OMS reconhece, então, a terapia floral como uma prática de medicina tradicional, complementar e alternativa. Aqui no Brasil, nos reportando no nosso território, ela é reconhecida e classificada como uma atividade profissional no CNAE, no Código Nacional de Atividade Econômica. Nós temos até um código para isso, que é o 8690-9/01, isso desde 2006. Ela entra como uma atividade de prática integrativa e complementar em saúde humana. Ela também tem, né, a terapia floral também tem um CBO, um Código Brasileiro de Ocupação, que é o 3221/25. Dentro da categoria de terapeuta holístico, é onde está inserida a terapia floral e classificada na família dos terapeutas de terapias alternativas. Então, isso no panorama nacional.
E mais recentemente, através da Portaria 702 de 2018 do Ministério da Saúde, a terapia floral foi incluída no SUS como uma prática integrativa e complementar em saúde, voltada ao bem-estar emocional e integrativo. Então, a terapia floral compõe o rol de uma das 29 práticas complementares que consta no Ministério da Saúde e é ofertado à população. Então, fazendo um pouquinho do resgate deste PL, não vou fazer o resgate histórico da terapia floral, porque vocês já têm disponível a palestra da Kátia Pereira, no YouTube da SP Flor, que ela resgata, então, toda a história da terapia floral aqui no Brasil. Eu vou partir do PL, começando agora bem recente, em 2018, né, 8 anos atrás, onde o autor deste projeto de lei, o 11.005/2018, é Giovanni Cherini, que apresenta isso na Câmara dos Deputados. Ela começa a tramitar como uma proposição interessante, que é a apreciação conclusiva pelas comissões. Então, as comissões já dão o parecer se aprovam ou não esse projeto de lei. Então, ela veio, né, caminhando pelas comissões. Ela passaria por 3 comissões, que seria Seguridade Social e Família, Trabalho, Administração e Serviço Público e Constituição, Justiça e de Cidadania. Mas, ao passar pela Comissão de Seguridade Social e Família, se constatou a necessidade de encaminhar para a Comissão de Saúde, por estar ligada, então, por estar inserida no SUS, por estar ligada a uma prática associada à saúde e ao bem-estar. Então, ela passa pela Comissão de Saúde, onde ela saiu agora. Então, ela entrou lá na Comissão de Seguridade Social, foi recebida, ela foi arquivada, ficou um tempo lá arquivada, né, de dezembro de 2018, foi arquivada em 2019, em janeiro de 2019, desarquivada em fevereiro de 2019. Em outubro de 2019, é designado um relator, ela fica um tempo lá, meio caminhando lá por dentro. O relator, nomeado em 2019, tem o fim da sua legislatura, em 2023, e ela ressurge, então, passa para a Comissão de Saúde, dia 10 de fevereiro de 2026, onde é designada uma deputada, uma relatora, que foi a deputada Ana Paula Lima, e ela faz a tramitação por dentro da Comissão de Saúde e faz, então, um substitutivo. Então, hoje, ela foi aprovada na Comissão de Saúde com um substitutivo, tá? Então, ela está agora na Comissão de Trabalho, aguardando o parecer da Comissão de Trabalho acerca de mérito trabalhista, né? A atuação deste profissional, como é o mercado de trabalho do profissional terapeuta floral. Na sequência, ela passa pela Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania, para averiguar as questões mais jurídicas, técnicas, legislativas. Em sendo aprovada, ela vai para o Senado para deliberação, e aí pode ser aprovação, emendas ou rejeição. Sendo aprovada, ela é encaminhada à Presidência da República para sanção ou veto. Na sequência, sendo sancionada, vai para promulgação e para publicação. Então, hoje a gente está no momento que nós temos um substitutivo ao projeto original de 2018. E esse substitutivo acrescentou algumas questões, reviu o conteúdo do projeto original, e eu vou apresentar aqui para vocês o que consta nesse projeto substitutivo hoje, ok? Então, a terapia floral, ela já a terapia floral é reconhecida no Brasil desde 2006 pelo CNAE. A gente viu que nós temos também um CBO,
ela é reconhecida como uma prática integrativa e está inserida no Sistema Único de Saúde, e hoje ela é uma atuação que não é exclusiva de terapeutas florais. Então, focando no projeto substitutivo, o que que nós temos? Vou apresentar aqui para vocês alguns tópicos eu trouxe na íntegra, alguns eu trouxe como uma forma mais resumida. Então, no artigo 1º, ela diz que é reconhecida em território nacional a profissão do terapeuta floral nos termos desta lei, que a gente vai ler agora, conversar agora. No primeiro parágrafo, diz que a terapia floral é prática integrativa e complementar em saúde, de caráter natural, holístico e multiprofissional, fundamentada no uso de essências florais obtidas de elementos da natureza para a promoção de equilíbrio emocional, bem-estar e saúde. No artigo 1º, ainda no parágrafo 2º, diz que a terapia floral abrange diferentes sistemas de essências florais. Então, quais são os sistemas que ela abrange? Alguns são citados aqui, como Bach, que foi o primeiro, Minas, Califórnia, Saint Germain, Alasca, Havaí, e diz que está contemplado demais sistemas nacionais e internacionais de essências florais. Aqui ainda eles usam o termo, na legislação toda, essências florais. No artigo 1º, ainda no parágrafo 3º, o reconhecimento da profissão do terapeuta floral não implica exercício privativo ou exclusivo da terapia floral, sendo assegurado aos profissionais de saúde regularmente habilitados por seus conselhos de classe o uso de essências florais como uma técnica complementar no âmbito de suas competências regulamentadas, ou seja, quem tem o parecer do seu conselho favorável ao desempenho da terapia floral, como a enfermagem, a nutrição, a odontologia, esses profissionais poderão continuar exercendo a prática da terapia floral. No artigo 2º, ele diz que define a terapia floral, define o terapeuta floral como profissional com formação específica, capacitação técnica e registro regular para o exercício autônomo e especializado da terapia floral nos termos da lei. Então, vamos ver o que significa isso. Então, para ser tido como um profissional terapeuta floral, quais são os requisitos de formação propostos na lei? Uma graduação em terapia floral, naturologia ou naturopatia, reconhecidas pelo Ministério da Cultura. Então, uma formação de nível superior. Que a pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em terapia floral ou práticas integrativas contemple 360 horas no mínimo, reconhecidas, fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Cultura. O terceiro item diz aos detentores de certificado de conclusão de curso livre, aqui não sei se é um curso ou não, mas está dizendo a conclusão de curso livre ou técnico de formação específica em terapia floral, com carga horária mínima de 360 horas, que inclua estágio supervisionado e avaliação de desempenho, emitido por instituição ou entidade devidamente registrada na forma da lei. E, na sequência, eles vão dizer que esses profissionais dentro dessa especificação, ficam habilitados para a prática autônoma da terapia floral em modalidade não clínicas e não hospitalares. Então, entende-se que essas pessoas não podem atuar em hospitais, não podem atuar no SUS, enquanto áreas de saúde. O artigo 3º ainda diz que os diplomados em terapia floral por instituições estrangeiras reconhecidas pelas leis do país de origem precisam revalidar esse certificado, esse diploma, no Brasil, na forma da legislação vigente. O outro item é a regularização de profissionais. Então, ele vai dizer que os profissionais que comprovadamente exerçam
a atividade de terapeuta floral há pelo menos 5 anos terão um prazo de 3 anos a partir da publicação da lei para solicitar o registro nos termos do inciso terceiro, que a gente viu deste artigo, mediante o quê? Declaração e documentação hábil a ser definida em regulamento. Isso ainda não consta na lei. Quais são os regulamentos? O parágrafo terceiro diz que a distinção de níveis de habilitação prevista neste artigo poderá ser detalhada em regulamento com vistas à progressiva elevação do padrão formativo dos terapeutas florais. Então, quais seriam, né, a progressão, quais seriam as propostas de progressão para que a pessoa se torne um terapeuta profissional pleno, completo? Quais serão, então, os tópicos que precisam ser atendidos e qual, de fato, vai ser esse, essa elevação do padrão formativo? No artigo 4, vai falar, então, das atividades pertinentes ao exercício da profissão de terapeuta floral. O primeiro, que nós podemos fazer, né, enquanto profissionais dentro da terapia floral? Atendimento com essências florais, que consta avaliação, indicação, seleção, prescrição. Prescrição é um termo que a gente usa muito dentro da área médica, né? E acompanhamento terapêutico com uso de essências florais, observadas as orientações sanitárias vigentes. Precisamos entender o que são essas orientações sanitárias vigentes e o limite dessa lei. O segundo fala da elaboração e execução de planos terapêuticos individuais ou coletivos, com uso de essências florais em abordagem holística e centrada na promoção de saúde emocional e do equilíbrio individual. Terceiro, promoção de bem-estar, qualidade de vida de indivíduos, animais e ambientes por meio de essências florais. O quarto item fala: atuação em equipes multidisciplinares, talvez fosse interessante multiprofissionais também, de saúde e educação em caráter complementar e não substitutivo, sim, às práticas médicas convencionais. Outro tópico: desenvolvimento, sistematização e publicação de pesquisas científicas sobre terapia floral e essências florais. Esse é um campo que a terapia floral carece muito. Estudos e pesquisas, e principalmente publicação disso. O item 6 fala de ensino e capacitação em cursos de formação específica em terapia floral, em disciplinas de práticas integrativas e complementares na forma da lei. O sétimo, participação em programas e projetos de saúde pública, atenção básica e educação popular que envolvam práticas integrativas e complementares no âmbito do Sistema Único de Saúde. Com relação aos limites legais, é vedado ao terapeuta floral realizar diagnóstico de doenças e prescrever medicamentos, utilizar títulos ou designações que induzam o público ao erro quanto à sua habilitação, especialmente denominações privativas de profissões regulamentadas. Exercer a profissão sem registro, de que trata o artigo 6º dessa lei, que a gente vai ver. E com relação ao registro profissional, o que diz o artigo 6? Os profissionais habilitados nos termos da lei do artigo 3, que é aquela relação, né, que fala da carga horária, a formação, poderão registrar-se perante o órgão responsável pela orientação e fiscalização do exercício da profissão de terapeuta floral, conforme estabelecido em regulamento. Sobre a autorregulamentação, o artigo 7 fala que as entidades de autorregulamentação da terapia floral, devidamente registradas na forma da lei, poderão colaborar com o poder público na definição de parâmetros técnicos, curriculares e éticos da profissão, sem prejuízo das atribuições regulatórias do Estado. Claro, porque é o Estado quem faz essa regulação. Parágrafo único.
A colaboração prevista no caput desse artigo poderá abranger a elaboração de currículos de formação, manuais de preparo de essências e códigos de ética profissional. Então, nesse âmbito. E já no final, né, os últimos artigos, o artigo 8 fala que o exercício das atividades descritas no artigo 7 desta lei, por profissional sem o registro de que trata o artigo 6º, configura infração administrativa sujeita às sanções previstas em regulamento, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, ou seja, todos os profissionais terapeutas florais precisam desse registro num conselho de classe para exercer legalmente a sua profissão. E o último artigo é que essa lei entra em vigor 90 dias após a publicação, que é praxe para todas as leis. Todas essas informações vocês vão conseguir nestes locais que eu coloquei aqui. Então, no portal oficial da Câmara dos Deputados, você vai ver a tramitação da lei para conhecer a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no SUS. A lei que dá origem é a Portaria 971 de 2006, e a inserção, onde inclui a terapia floral entre as práticas integrativas no SUS, é a Portaria 849 de 2017. E nesse site do CNAE, do IBGE.gov, vocês vão acessar essas informações sobre o CNAE. Bem, com tudo isso, qual que é o convite, né? Como isso nos mobiliza? A nos organizarmos, a tomarmos consciência profissional, né, do que é essa categoria de terapeutas florais, o que é essa profissão, terapeuta floral, trazer as pessoas, né, os terapeutas, para uma participação ativa nesse processo, se envolver nas discussões, convidar outros terapeutas, trazer isso a público, né, vir à tona o que a gente tem dúvida, o que a gente concorda, o que a gente discorda, que propostas a gente tem. E para isso seria super interessante, eu convido a todos para participarem do 10º Fórum da SP Flor. Ele vai, além da semana, que a SP Flor, dessa segunda semana que a SP Flor organizou, que nós teremos palestras ao longo de toda a semana, tem 2 dias específicos para a gente discutir o projeto de lei 11.005 de 2018. Um sábado, que é o dia 13/6, 13 de junho agora, ele vai acontecer das 9 às 18 horas, onde nós teremos vários debates com vários profissionais, professores, criadores de sistema, terapeutas que atuam, né, na área da terapia floral, atendendo, ministrando cursos. Então, essas pessoas trarão a sua contribuição no dia 13 e no dia 27, a proposta é que a gente faça um apanhado de propostas, sugestões, para que possamos levar para quem representa, né, a categoria dos terapeutas florais junto a esse projeto de lei, quem está levando esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, levar a nossa contribuição de uma forma que possa contemplar a maioria dos terapeutas, ou de uma forma que todos possam ser envolvidos e contemplados dentro da lei que está sendo proposta de regulamentação. E, na minha humilde opinião, né? O futuro da terapia floral é uma construção coletiva. A ideia é fortalecer o fortalecimento dessa categoria tão, tão importante, né? Com tanto trabalho, com tanta construção dentro dessa área. Então, convido vocês para essa participação ativa dos terapeutas de todo o território nacional, né? Região Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, que todos possamos congregar enquanto uma comunidade, enquanto uma classe de terapeutas florais, porque juntos nós damos voz, damos legitimidade, né, e futuro à terapia floral no Brasil. Esse é meu convite para vocês.
Então, meus contatos estão aqui. Eu estou à disposição para conversar. Convido vocês novamente a participar do dia 13 e do dia 27 na confecção dessas propostas e que a gente possa construir, elaborar, contribuir para uma categoria tão grande, tão numerosa como é a categoria dos terapeutas florais. Agradeço a todos e conto com vocês para a participação nesse processo. Nos vemos.